Hoje nós temos a alegria desse nosso segundo dia, na segunda semana da Quaresma, de fazer esse caminho aqui com nosso Senhor Jesus Cristo, nessa meditação. Na semana passada, nós falamos do perdão que nós pedimos a Deus. E o Senhor nos concede a alegria de sermos salvos. Quando nós temos uma experiência profunda de reconciliação, é restituído em nossas almas a alegria da salvação. E hoje eu quero trazer para vocês a grandeza da reconciliação que nós somos exigidos a fazer com o outro. O perdão que nós precisamos dar aos nossos irmãos, aqueles que estão no nosso coração. E hoje nós vamos ler um pouco mais a Sagrada Escritura para poder embasar melhor essa experiência que nós somos convidados. Então, se você trouxe a sua Bíblia, você pode abrir comigo lá em Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 9. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 9. Diz assim: Eis como deveis rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Então vejam, que terminando a oração do Pai Nosso, qual é a condição do perdão que nós recebemos de Jesus? O Senhor dificilmente coloca uma condição. E hoje Jesus aponta essa claramente. Se não perdoardes os homens que vos ofenderam, o Pai não vos perdoará. Então, essa condição, ela é obrigatória no discipulado de Jesus, e ela é obrigatória para aquele que quer seguir Jesus. O Senhor não nos obrigou a segui-lo. O Senhor disse: quem quiser me seguir, quem quiser me seguir, não é obrigado. Vejam, nós vivemos num mundo. Quantas missas são celebradas durante o dia? Quantas oportunidades de oração nós temos condições de fazer a experiência? Mas isso tudo é um convite suave do coração de Deus. Quem quiser. Mas a partir do momento que você quer, a partir do momento que o Senhor coloca em vosso coração o querer de estar na presença dEle e por Ele, nós começamos a nos conformar a essa palavra. E hoje, uma condição para você e para mim, que somos, que nos voluntariamos a estar aqui. Você está aqui, você assumiu essa cruz na sua vida, porque quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Então a primeira coisa não é tomar a cruz, né? O que eu preciso fazer para seguir Jesus? Tomar a cruz. Não, é querer. E esse querer vem da sua infinita bondade e da sua infinita misericórdia. Agora, para nós entendermos essa condição do perdão que nós devemos dar ao outro, eu gostaria que você abrisse comigo lá em Mateus 18, versículo 15. E nós vamos ler até o versículo 35. Mateus, capítulo 18, versículo 15 ao 35. Diz assim: se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda questão se resolva. Pela decisão de 2 ou 3 testemunhas, se recusa a ouvi-los, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes sobre a terra será desligado no céu. Digo-vos ainda isto: se 2 de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, o conseguirão de meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido, ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo, então, prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: paga o que me deves. O outro caiu-lhes aos pés e pediu-lhe: dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão, até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que se tinha passado. Então, o Senhor o chamou e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida, porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti?
E o Senhor, encolerizado, entregou-o aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo seu coração. Palavra da salvação. Então, meus irmãos, quando nós falamos de perdão, nós temos que colocar o coração na mão. Falar com o coração na mão é preciso falar, significa falar com delicadeza. Falar com generosidade, com bondade, com piedade. Então, cada um de nós precisamos agora colocar o coração na mão, para que com muita delicadeza nós possamos tocar nessas áreas dentro de nós. É uma condição evangélica. Perdoar para ser perdoado. Mas esse perdão, ele precisa alcançar um entendimento dentro de você. Por exemplo, vocês acreditam que tem a diferença entre desculpa e perdão? Sim ou não? O que seria uma desculpa? Pode falar. Como? Pode falar. Uma coisa mais normal. Desculpa. Alguém? Uma outra pessoa para falar de desculpa. Bom. Desculpa é tirar a culpa. Uma coisa que eu tenha feito que eu não preciso levar uma culpa. Desculpa, Frei Dom, eu me esqueci de acender as velas. Então eu não fiz isso por maldade. Não foi uma coisa, eu não vou acender a vela, que eu quero ver ele morrer de raiva. Que ele tem um toque, quando ele não vê que a vela está acesa, ele se consome por dentro. Não acenda a vela, para matar ele de raiva. Não, não foi isso. Eu falei, eu não acendi a vela, meu Deus, esqueci. Ou então, você está muito confiante de alguma situação e você vai fazendo uma determinada coisa e você vai avançando, de repente a pessoa, ei, para. Aí você, oh, desculpa, eu pensei que estava tudo certo. Não está certo. Não. Então você me desculpa. Quando você pede desculpa, é uma coisa, como você falou, uma coisa do cotidiano, uma coisa normal, uma coisa simples, que não precisa de uma reflexão, não precisa de uma análise. Será que eu não acendi essa vela porque eu tenho uma mágoa do Frei e eu sei que irrita e eu não vou acender para deixar ele triste e o povo achar que ele é uma pessoa que não é capaz nem de acender uma vela? Não, não é isso. Não acendi a vela porque, sei lá, porque eu sou meio doido da cabeça, não presta atenção e aconteceu. Então são os nossos lapsos, são aquelas ações que nós fazemos que muitas vezes nós não temos uma determinada consciência daquilo. Então, por exemplo, uma atitude preconceituosa. Né? Uma coisa, o preconceito é uma maneira de endemoniar o outro, é uma maneira de pinchar o outro, né? Mas às vezes existem alguns tipos de preconceito que eles estão dentro da nossa estrutura enquanto pessoa. Porque nós nunca paramos para refletir. E quando uma pessoa chega e fala assim, ô Oslan, acho que não foi legal aquilo que você falou. Ali ficou claro um preconceito. Aí eu penso e falo, desculpa, porque eu nunca tinha tido a intenção de fazer isso. Então a desculpa é quando você não tem a intenção. Eu tenho uma reta intenção com você. Eu quero poder ser presente para você. Eu quero poder estender a mão para você. Mas eu não alcancei isso.
Não alcancei por uma debilidade, por uma incapacidade, por não ter os recursos adequados para fazer determinada situação. E isto é uma coisa que a gente precisa estar muito atento no seio da nossa família, junto com os nossos amigos, numa situação que às vezes para você está tão normal e que para o outro não está caindo bem. Aí você pede desculpa. Agora, quando nós falamos do perdão, o perdão é algo refletido. O perdão, ele é consentido. O perdão, ele exige de nós um movimento. E esse movimento, por algum motivo, ele é difícil, porque eu me tornei paralisado diante de uma dor, diante de um pensamento repetitivo, de uma situação que me feriu. Essa situação, ela me alcançou de tal ponto que ela me feriu interiormente. E eu não consigo me desvencilhar daquela situação. Então, cria-se a mágoa. Uma vez eu sofri um acidente de carro. E era o dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição. Foi no dia da ordenação do Frei Regildo. E eu vim no Valparaíso celebrar bodas de 50 anos de um casal muito querido, seu Felício e Dona Dirce. Marília estava lá aquele dia. E quando eu voltei, sofri um acidente. Fui para o hospital, tal, aquela coisa, tal. O médico virou para mim e falou assim, eram já umas 4 horas da manhã, ele falou, eu vou te dispensar. Não tinha lugar para ficar, fui para o hospital de base. Ele falou, mas você está bem. Eu falei, eu estou bem, eu sinto uma dor aqui, os braços. Aí ele falou, não, Oslan, às vezes um hematoma, ele leva até 72 horas para formar. E o cérebro é mais delicado ainda. Então eu vou ter que te prender um pouco mais aqui, porque se você estiver sozinho, isso pode ser... Falei, não, mas eu estou bem. Quando foi no outro dia, comecei a sentir muitas dores, aí tive que voltei para casa, mas no outro dia tive que voltar para o hospital. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que nós, no primeiro momento, a gente não deu muita atenção. A ficha não caiu, mas a pancada foi forte. Às vezes a pancada é tão forte que você anestesia. Eu já vi pessoas que sofreram acidente, que perdeu uma mão e veio se dar conta quase 2 dias depois que perdeu a mão. Então, quando a pancada é muito grande, quando nós sofremos uma agressão grande na alma, você precisa de tempo para elaborar aquilo. E aqui entra o perigo de você não saber o que é desculpa e o que é perdão. Aí você, anestesiado, o outro chega e fala, me perdoa. Não, eu te perdoo, está tudo bem. Está tudo bem. Aí você fala, e aí, como é que foi lá a situação? Ih, Froslan, foi ótimo. Aí na mesma hora eu já pedi perdão, já resolvi, ficou bem. Mas no outro dia, quando te vê, Maria, não quero nem olhar. Mas não pediu perdão. Esse perdão é falso. Não, essa palavra não foi boa. Não é falso. Ele não é refletido. Ele não é real. Porque você não tem recursos suficiente para mensurar o que na verdade está acontecendo ali naquele momento.
Aí você precisa de tempo, porque a gente precisa ver qual o tamanho do hematoma que vai formar. Se vai ser muito grande, se não vai ser, se vai gerar alguma complicação. Aí o perdão, ele tem que ser concomitante o processo terapêutico para o cuidado daquela mágoa. Então ele exige autoconsciência, ele exige reflexão e ele exige uma disposição interior para poder dialogar com aquela situação. Às vezes a situação é tão dura, que ela foi tão dura que você fica anestesiado. E essa anestesia pode durar uns dias, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Às vezes pode durar 100 anos. E o seu netinho vai sentir aquele hematoma lá na frente. Falo isso porque trabalho com cura interior e já vi. Uma vez, uma moça sofreu menina, criança, sofreu uma situação de abuso. Ela, quando se levantou do lugar que ela estava, ela tremia toda. Mas na hora que ela saiu do quarto, depois ela refletindo, parece que uma outra pessoa entrou nela. E ela passou dos 6 anos, dos 12 anos, dos 18 anos, dos 24 anos, dos 30 anos, dos 40 anos. E um dia, ela conversando com uma outra pessoa, ela se viu na mesma cena. E aí a anestesia acabou. A anestesia não foi boa, porque ela só demorou 43 anos. Aquela anestesia não foi boa, porque quando a anestesia acabou, ela chorou como aquela criança dos 6 anos. O desamparo foi o mesmo, a dor foi a mesma. É como se ela tivesse congelado naquele momento. E agora a gente precisa tratar disso. Não podemos agora virar o rosto e fingir que nada aconteceu. As coisas aconteceram. Mas isso é uma defesa que nós construímos, e graças a Deus que nós construímos, irmãos, porque tem coisas que nós não daríamos conta. Tem coisas que nós não somos capazes de suportar, e a gente precisa de um tempo a mais para você. Eu gosto daquela expressão de Nossa Senhora: ó relógio que andais atrasado. Às vezes a gente precisa de um atraso para que você possa elaborar, para que você tenha condições de voltar. Mas você não pode cair na loucura. Eu não posso cair na loucura de querer sepultar essa situação, achando que tudo ficará bem, porque não vai ficar. Não vai ficar. O colateral disso é terrível. É terrível. Então, quando o Senhor fala, é preciso perdoar de todo o coração. E como é esse perdão de todo o coração, Freuslão? Como é essa experiência de dar esse perdão? É você começar a olhar para o íntimo. Vou falar da minha experiência. Eu me considero, por exemplo, já tive situações, né, assim, da convivência e de que as coisas não me caíram muito bem e que aquilo me ofendeu muito.
E de repente a pessoa vem e fala, eu quero falar com você. Eu falo, não, por favor, hoje eu não dou conta. Porque o que eu quero é te xingar. E se eu pudesse, eu te estrangulava. Filho de uma mãe. Entende? Então não adianta, espera. Porque eu não posso construir um alívio. Um alívio. Ele ajuda momentaneamente, mas a dor continua ali. Então isso, irmãos, é uma atitude de autenticidade, mas ela é difícil. Porque aí nós temos que vencer o politicamente correto e nós temos que vencer aquela outra situação assim, eu não quero, eu tenho que preservar a minha imagem. A de autopreservação, que também é uma coisa muito interessante e muito boa. Tem momentos que a gente se autopreserva, né? Porque a gente precisa disso. Mas vai ter ali um segundo momento que eu preciso sentar e eu preciso refletir. Por que essa situação me ofendeu tanto? Por que essa situação está me machucando tanto? Aí eu vou começar a perceber que talvez essa pessoa ela não me deve um perdão. Ela me deve uma desculpa, porque na verdade eu fiquei tão sensibilizado que eu não entendi, eu não consegui alcançar, e a minha reação ela foi desmedida diante do que foi proposto. Aí isso é um ato de humildade. Aí você pega e você fala assim, olha, você me desculpa. Porque na verdade foi muito difícil para mim. Mas depois ali refletindo, não é um caso de perdão. Mas foi uma coisa que eu não entendi e me caiu muito mal. Então você me desculpa. Agora não, você percebeu que houve uma traição da confiança. Aí você percebe que houve uma violação íntima. Houve uma situação que te feriu. Aí você precisa olhar para isso. Precisa fazer um silêncio terapêutico. E o silêncio terapêutico não é se calar. Não é querer construir mais anestesia. O que vai me deixar anestesiado? Sexo. Eu quero sexo. É uma delícia e eu vou desviar minha atenção. Eu vou querer bebida, eu vou beber, e quando acabar a gente compra mais, e vai ser maravilhoso, e se acabar a gente espreme a garrafa até tirar a última gota, ou então eu vou fazer uma coisa que me motiva. Vou ler, vou estudar, eu vou correr, eu vou jogar, eu vou fazer. Aí fica lindo. Tem coisas que vão gerando uma deficiência no nosso caráter. Tem outras coisas que vão agregando valores em nós. Então você começa a trabalhar freneticamente, trabalha. Aí você não tem tempo para pensar nessas coisas. Ou então você vai fazer um esporte, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Aí nós vamos nos anestesiando de uma série de coisas. Aí a gente vai só predatando, sabe? Sabe aquela coisa predatada? Dá mais um cheque lá, Vai só predatando. Até que chega um momento que a dívida tem que ser paga. E aí você não tem mais como se anestesiar. Você não tem mais como construir esses subterfúgios que te dão um escape. Aí nós começamos a olhar para aquilo. Aí vem as decepções. E nesse intervalo, nós fomos forjando o nosso caráter.
Nós fomos forjando a nossa personalidade para se distanciar daquela dor. Aí isso vai refletir no meu matrimônio, isso vai refletir na educação dos meus filhos, isso vai refletir na minha vida sexual, isso vai refletir no meu modo como eu trabalho, isso vai refletir no meu contato com os amigos, isso vai refletir no modo como eu organizo a minha vida, como eu vivo no meu quarto, como eu me posiciono no mundo. E aí tem uma série de sintomas que vão aparecendo, porque na verdade eu não quero sentar com aquela questão. Santo Agostinho fala: conheci o Senhor e tornei-me uma questão para mim mesmo. Conheci o Senhor e tornei-me uma questão para mim mesmo. E aí você precisa fazer esse caminho. Eu preciso fazer esse caminho. E a gente começa a ver quem sou eu para desejar o outro a morte. Quem sou eu para desejar o outro o mesmo que aconteceu comigo? Ou quem sou eu para dizer eu dou esse perdão? Porque às vezes, quando a coisa não é refletida, aí você fala, eu perdoo. Mas na verdade não é um perdão. Você está triunfando sobre o outro, entende? Olha aqui como é que eu sou forte. Eu perdoo isso que você fez comigo. Isso é de brincadeirinha. Agora bora fazer na Vera. Como é que é na Vera? A Vera é você olhar para o outro e ter no coração, saber que aquilo ali foi intencional, que aquilo ali me gerou um sofrimento profundo, que todas essas situações, ela me magoou e ela está aqui alojada dentro de mim, mas eu faço o firme propósito de não fazer você sentir o mesmo. Eu te perdoo. E qual é o que me ajudou ao longo desses anos? Eu gostaria de partilhar isso com você. Eu conheci um livro chamado Oração de Amorização, do Padre Alírio. E eu aprendi com o Padre Alírio. Amar o outro na oração. Eu abençoo a sua vida. Então eu tenho uma situação dura com o Lucas. Aí eu, na minha oração, eu falo, eu abençoo o Lucas. O primeiro dia você não vai conseguir nem dizer o nome. O segundo dia você também não consegue nem dizer o nome. O terceiro dia você vai chorar. Quando for lá pelo 10º dia, você já diz o nome e chora. Depois de 30 dias, você diz o nome, consegue dizer o nome e já nem chora. Aí você vai começar a perceber que pouco a pouco, aquele sentimento de morte, aquele sentimento de destruição, ele não está mais dentro de você. E o perdão, ele é quem são as pessoas que nos alcançam. Quem são as pessoas que mais nos ofende, que gera isso dentro de nós? A Bíblia já nos disse. Qual foi o primeiro problema que teve na Sagrada Escritura? Vocês lembram? Antes. Adão e Eva. Quem foi? Foi ela, Senhor. Eu nem te pedi uma mulher, você me deu, sem eu te pedir. E essa mulher que tu me deu, foi ela que me deu a maçã. Não, mas não fui eu não, foi aquela serpente que tu criou, foi quem pediu para dar a maçã. Não, mas ela me disse que esse Deus está nos enganando. Ele não quer que a gente coma do fruto, porque se a gente comer do fruto, nós vamos ser maior do que ele. Olha o tamanho da confusão. Olha o tamanho. Quem é que nos ofende? São as pessoas que nós mais amamos. É o pai, é a mãe.
Aí o segundo, Caim e Abel. Cadê o seu irmão? Por acaso sou o guarda do meu irmão? Aí depois você tem lá a história de Abraão e Ló. Ló estava com tanta raiva, não, Abraão estava com tanta raiva de Ló que ele falou, olha, escolhe, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas agora você toca a sua vida e eu vou cuidar da minha. E qual foi o outro? 10 irmãos se uniram para matar um. José do Egito. Então, quando nós começamos a perceber quais são as dívidas que nós temos que perdoar, essas dívidas elas estão no âmago da nossa família. Que às vezes é o pai, é a mãe, é o irmão, é um sobrinho. É uma situação que ela foi se inflamando, um amigo. Você esperava tanto daquele amigo. Todo mundo te ajuda, mas aquele que você tanto esperava não te ajudou. E aquilo dói, machuca. Então, aí você não precisa. Uma outra coisa, gente, que a gente tem que crescer nisso. Não fique pedindo perdão para ninguém. Vem cá, vamos sentar, eu tenho uma coisa para falar com você. Isso aí é preservação da imagem. Eu não quero imaginar que você, Lucas, pense que eu sou uma pessoa que não perdoa, porque eu sou tão bom que você sabe que eu sou de perdoar. Então, eu quero sentar com você. Olha, eu te perdoo, me perdoa, porque eu quero que você veja que eu sou uma pessoa capaz de fazer isso. Porque só de pensar que você pensa que eu sou uma pessoa que não perdoa, não precisa disso. Não precisa disso. A reconciliação ela tem que acontecer dentro de nós. Ela tem que acontecer dentro de nós. E os frutos dessa reconciliação é quem vai nos dar a salvação. E aí, porque o outro talvez ele não esteja ele não tenha consciência, ele não alcance o tamanho. Então eu vou falar, eu vou te abençoar, eu vou abençoar a sua vida, porque eu não quero que você sinta o mesmo do que eu estou sentindo. Eu não quero que você sofra a ridicularização que eu sofri. Eu não quero que você sofra as ameaças que eu sofri. Eu não quero que você tenha esse sentimento de morte que eu tenho. Então, eu abençoo a sua vida. Porque eu não vou ser para você o que você foi para mim. Eu abençoo a sua vida. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu te abençoo. E isto é um processo. É um processo. Até que vai chegar um dia que você vai olhar para aquela pessoa e o seu coração não vai mais sangrar. Você vai olhar para aquela pessoa e você vai amar aquela pessoa. Mas você não precisa nunca mais trocar uma palavra com ela. Sabe por quê? Porque onde tem o amor de Cristo, não existe a indiferença. A indiferença existe quando nós somos movidos pelas paixões. Agora, quando nós somos movidos pelo amor do Cristo, nós conseguimos acolher o outro naquilo que ele é. Aí eu consigo olhar para você, você consegue olhar para mim. Nós sabemos que talvez nós não vamos ter mais condições de caminhar lado a lado. Mas eu não quero o seu mal. Eu não preciso ficar refém dessa situação. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas Frei, eu não esqueço. E não vai esquecer nunca. O perdão é lembrar, e aquela lembrança
não te levar para aquele lugar de dor e de desamparo. Então eu me recordo, eu tenho consciência de tudo o que aconteceu. Mas essa situação, ela não me leva mais para aquele desamparo. Meus irmãos, isso é libertação. Porque tem coisas que nos levam para o desamparo. Quando ela vem na nossa memória, ela nos leva lá no íntimo, para aquele lugar frio e de desamparo. Agora, quando você consegue dar essa outra face, que não é a face do ódio, que não é a face da vingança, que não é a face da desestrutura, você consegue renovar todas as coisas. Aí, quando é o pai, quando é a mãe, quando é o irmão, quando é aquela pessoa cara ao seu coração, aí o Senhor te ajuda até mesmo nesse novo vínculo perfeito que é a paz. Mas às vezes, até o pai, até a mãe, nós não vamos conseguir refazer o vínculo. Mas não existe dentro de mim essa força destrutível do ódio. Então hoje, trouxe esse assunto porque quando Jesus está lá na cruz, ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Aí você cresce à estatura do Cristo e você consegue dizer: eu te perdoo, porque eu entendo que você não tinha recurso suficiente para dar uma resposta diferente. Eu te perdoo. Aí já é o amor que cresceu dentro de você, de tal modo que você consegue dar esse perdão. O perdão é algo muito, muito duro e difícil. Às vezes, talvez vocês aqui nunca precisarão dar um perdão a alguém na vida. Desculpa. Bobagem, chateações, bobagens. Talvez você vai passar uma vida inteira, vai para o céu e não vai precisar dar um perdão. Por quê? Porque houve uma preservação. Agora tem outras pessoas, como eu tenho essa experiência. Eu sei o que é dar um perdão. Eu sei. Um dia eu tive uma sensação tão ruim no coração, da mágoa, que eu nunca mais na minha vida, diante de Jesus aqui, eu peço ao Senhor, nunca mais na minha vida, Senhor, eu quero sentir o que eu senti. Eu não sabia o que era o ódio. Até que um dia eu senti lá no coração a força diabólica, destrutível, perversa que é esse sentimento. E eu não desejo a ninguém no mundo. Cuidem dos vossos corações. Preserva o seu coração para que você nunca venha sentir isso. Porque é uma coisa que nos desassocia, nos leva a um lugar tão ruim, e só Deus para nos tirar disso. Porque se o Senhor não nos segurar com a mão dele, nós não vamos dar conta. Então, o perdão, aí eu entendi. Aí eu falei assim: Senhor, hoje eu entendo o que é descer aos infernos. Quando eu leio, quando eu celebrei a Páscoa,
e Jesus desceu aos infernos. Eu falei, meu Deus, hoje eu entendo o que é descer aos infernos. Descer aos infernos e voltar de lá com vida, ressuscitado. Aí você entende aquele que mata. Aí você entende aquele que vira uma pessoa completamente desassociada da realidade, da verdade, do sentimento, e é capaz de fazer qualquer coisa. Porque esse é, de fato, o inferno. É o estado de inferno. O ódio é um estado de inferno. E não queira nunca na vida saber o que é isso. E só a misericórdia de Deus pode nos tirar disso. Agora, eu tenho uma chateação pequena e eu fico. De segunda-feira eu falo disso, terça-feira eu falo disso, quarta-feira eu falo disso, quinta-feira eu falo disso. Um ano falando naquilo. Aquilo vai inflamando. São Pedro disse assim, não exponha a sua ferida ao sol. Aí aquilo vai infeccionando, vai ferindo, vai ficando pior cada vez mais. E aí você precisa de um trabalho maior. Mas só tem um caminho. A bênção. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo a sua vida. Aí daqui a pouco você fala, eu abençoo a sua vida, que você tenha condições de trabalho, que você tenha condições de ser uma pessoa melhor, que você tenha condições de ver seus filhos crescer, de ver sua família. Mas aí já é um estádio assim, top. Para chegar, isso aí já exige um pouco mais. Exige um pouco mais. Mas tem que chegar nele. Tem que chegar nele. Sabe por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. E aí Jesus falou, aquele homem devia uma fortuna. E ele recebeu piedade e compaixão. Um outro devia 100 moedas para ele. E ele quis estrangular o outro. Então, eu sei que o Senhor já perdoou milhares de pecados meus. Por isso eu me coloco na condição de também ser alguém que deu perdão. Se você precisa do perdão de Deus, desculpe todas as bobagens que fizeram com você. E se você percebe, não, Frioslã, minha situação não é uma bobagem. Eu preciso dar um perdão. Aí eu te convido a abençoar essas situações. Para que você alcance essa graça. E o nome disso é libertação. Libertação. E você vai ver como é bom ser livre. Ser livre em Cristo Jesus. Você não está apegado à sua imagem. Você não está apegado a você mesmo, em si mesmado. Você é livre e você não precisa viver assim. Irmãos, falar de perdão, eu sempre penso assim, que cada um tem a sua história. Como eu comecei falando, tem que ter delicadeza para poder entrar nisso. Mas agora tem um outro lado da moeda. Não é só dar perdão. Às vezes nós precisamos ter uma consciência daqueles que nós ferimos. Daqueles que nós, pela nossa... Porque todo mundo sabe quando não foi legal. Que eu fiz alguma coisa e essa situação foi muito ruim para você.
E eu talvez sabia que seria muito ruim, que isso seria muito difícil para você, e eu fiz. Para ser pecado, tem que ter consciência. Tem que ter consciência. E às vezes nós sabemos que as nossas ações, elas foram premeditadas, e elas ofenderam, e elas foram cruéis para o outro. Aí você vai lá pedir perdão? Faça isso não. Não vá lá pedir perdão. Dentro de você, você vai abençoar aquela pessoa todos os dias. Você vai rezar por ele. E dentro de você, você vai dizer: eu te peço perdão. Me perdoa. Sabe por quê? Porque isso é uma força magnética. Você libera. Lembra que Jesus, quando a mulher tocou em Jesus, o que ela falou? O que ele disse? Saiu uma força de dentro de mim. Quem me tocou? Um dínamos. Uma dinamite saiu de dentro de Jesus. E quando você fala na sua oração, eu falo: Lucas, me perdoa. Eu sei que eu errei. Eu coloco aqui o meu coração diante de ti e diante de Jesus. E eu te peço perdão, meu irmão, por eu ter sido tão infeliz, por eu ter feito assim. Você vai sentir lá na sua casa. Aí tu um dia vai acordar e falar assim: gente, que saudade do Frei Oslan. Mas ele não vale nada. Mas eu estou com saudade dele. Aí você vai ver que aquela mágoa foi curada. Mas como isso? Como isso aconteceu? Porque veio uma indulgência. O que é a indulgência? A consequência daquele pecado, a consequência daquela ação destrutiva, aquela força que saiu de você, ela está diferente. Uma vez eu estava no convento, eu peguei uma briga lá com o Frei, uma briga de 2 galos. Fui para o meu quarto, ele foi para o dele. Isso foi depois da oração. Nossa Senhora. Tu vê como é que é o negócio? A gente ia acabar de rezar. Aí a moça que trabalha, né? Trabalhava lá, trabalha até hoje lá no convento. Ela chegou, na hora que ela abriu a porta, ela disse que sentiu uma coisa que se arrepiou toda, sentiu uma coisa tão ruim. Aí na hora que eu cheguei para tomar café, ela: Frei Oslan, tá tudo bem? Falei: você viu fulano? Não, ainda não vi ninguém não. O senhor é a primeira pessoa. Mas eu cheguei, me deu uma coisa tão ruim quando eu cheguei aqui. Falei: é porque o diabo está caminhando hoje por aqui. Você toma cuidado. Você toma cuidado. E aí eu saí. Aí depois a gente conseguiu se reconciliar, as coisas ficaram melhores. Aí eu falei para ela: tá vendo como é que são as coisas? Que isso é força. Isso é força. Agora você imagina você ficar com isso 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Isso vai deteriorando sua casa, vai deteriorando seu matrimônio, vai deteriorando sua vida, vai te amargurando de um modo, e você não sabe por quê. Mas tem uma coisa lá assim. Uma vez, há muito tempo, né, encontrei com o Frei Josué, e nós fomos rezar. Ele virou para mim e disse assim: Oslan, tem alguma mágoa? Eu falei: não tem mágoa de ninguém não. Meu coração só tem gratidão. Ele falou: mas deve ter alguma mágoa. Meu Deus do céu, eu sinto isso. E aí eu voltei para casa, fiquei pensando. Aí pedi o Espírito Santo para me revelar. Aí me veio uma coisa.
antiga que eu falei, meu Deus do céu, eu não tinha noção que essa situação tinha sido tão ofensiva em mim. Aí eu pedi a Jesus, Senhor, eu perdoo. Eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo. Depois, conversando com o Frei, eu falei, olha, foi tal situação assim, assim, assim. Aí eu tive uma libertação interior. Então você quer desenrolar a sua vida? Vamos falar em coisas práticas. Quer desenrolar a vida? Quer receber as bênçãos, as graças? Por que que muitas vezes nós rezamos e não recebemos as graças? Porque existem coisas enroladas dentro de nós. Enquanto não desenrolar, não terá. Isso não é barganha com Deus. Isso é força. O Espírito Santo é puro. O Espírito Santo é luz e nele não há treva alguma. E eu preciso perdoar. E o perdão é salvação. Salvação. Meus irmãos, vocês são lindos. Vocês são lindos e vocês talvez nem precisem disso. Nem precisem disso. Mas não deixe que a pequena chateação te leve para um lugar de desamparo. Confia na bondade de Deus. Confia na misericórdia de Deus. E você vai ver que alguns padrões vão desaparecer. Você vai ver que alguns vícios, eles vão desaparecer. Você vai ver que muitas coisas, elas vão voltar para o lugar. Porque lá dentro de você houve uma libertação. Amém?